Professor Ricardo Almeida lança braba para os bolsonaristas. Simplesmente não interessa. A gente votou nulo e fim de papo. Engula essa, fique na sua e acabou. Passou, senta e chora. Se joga aí no chão e grita. Problema de vocês. Vocês bolsonaristas são todos vagabundos. Vocês são canalhas, vocês não valem nada. Entendeu? Vocês apoiam um governante que foi um lixo, que foi um governo ridículo. Estão apoiando esse candidato aí que é um ladrão, rachador, safado, que não traz nada, entendeu? Um candidato péssimo. A única coisa, dizer que o Flávio não tem nada, a única coisa que ele sabe fazer é a articulação safada de centrão. É o seguinte, tem algo que eles estão voltando agora também, e também nem ligo que eles estão falando isso, mas é o que aqueles cestaram, esses podcasters, é gente que quer dar uma de moralista para tentar defender o ladrão lá, o Flávio. Falam, não, mas o MBL nunca poderá ser perdoado por ter votado nulo contra o PT. Eles não pensaram no Brasil, eles só pensaram no próprio projeto de poder. Cara, sempre a gente tem que pensar no Brasil, sabe? O cara que estava se candidatando à presidência da República não precisava pensar no Brasil. A gente precisava pensar no Brasil. E assim, eles estavam querendo prender a gente. Eles estavam naquele momento, vamos lembrar, espionando a gente através da BIM. Normalmente a gente coloca o Kim Kataguiri, mas eram várias pessoas do MBL sendo espionadas, né? Que eles estavam tentando achar podres. Era o Merreiro, era o Panelli, era o próprio Kim. Depois de uma operação. E vou te dizer uma coisa, Junito. Simplesmente não interessa. A gente votou nulo e fim de papo. Engula essa, fique na sua e acabou. Passou, senta e chora. Se joga aí no chão e grita. Problema de vocês. Vocês bolsonaristas são todos vagabundos. Vocês são canalhas, vocês não valem nada. Entendeu? Vocês apoiam um governante que foi um lixo, que foi um governo ridículo. Estão apoiando esse candidato aí que é um ladrão, rachador, safado, que não traz nada. Entendeu? Um candidato péssimo. A única coisa, dizer que o Flávio não tem nada, a única coisa que ele sabe fazer é a articulação safada de centrão. Isso aí ele sabe fazer, uma certa habilidade política. Agora, de resto, esse cara não tem nada, é um candidato extremamente vazio. Fica fazendo essas palhaçadas aí. Eu já vi entrevista do Flávio Bolsonaro, nem sabe o que ele tem para o Brasil, não tem pauta nenhuma, é tudo vazio. É assim, é um candidato vazio e o Nicolas é o copião. E a real é o seguinte, votamos nulo e pronto, e acabou. E o Bolsonaro perdeu, e é isso, e tá tudo certo. E você sabe qual é o impacto disso no eleitor, Junito? Nenhum. Cada vez será menos. Quanto mais o Renan crescer, menos as pessoas ligam para isso. Entendeu? As pessoas não se importam com isso. Você sabe o que as pessoas se importam? As pessoas se importam com um candidato coerente. E nós temos uma grande vantagem sobre o bolsonarismo. É uma vantagem e uma desvantagem. Nós nunca governamos, nós somos uma promessa. Você pode acreditar numa promessa. O problema é acreditar numa promessa que falhou. Ninguém pode abrir a boca para falar que o MBL falhou. Beleza, as pessoas podem até falar, mas vocês não foram testados, mas vocês não governaram. Pois é, mas a gente não foi. E vocês foram e vocês perderam. Então é isso. Vamos apostar no novo, vamos apostar no diferente, vamos apostar naquilo que não foi testado, vamos apostar numa coisa diferente. Não já apostaram no bolsonarismo? Não foi uma bosta? Então pronto, agora vai apostar numa coisa que é nova. E vamos ver se vai conseguir ou não vai conseguir. Mas o fato é o seguinte, nós somos a novidade. E essa eleição inteira, ela vai ser pautada por essa novidade. Porque, como eu falei, esse terceiro lugar que o Renan conseguiu não será perdido. Ele não vai voltar a ser quarto ou quinto, ele vai ficar no terceiro. Nós temos uma pré-campanha que está sendo feita com muita seriedade. O Renan vai ficar rodando esse país. Minha gente, ele vai rodar esse mês de abril inteiro. Ele vai rodar maio inteiro. Ele vai rodar junho inteiro. Ele vai rodar julho inteiro. Então, assim, são 4 meses de exposição, até a campanha. Com essa exposição toda, ele vai ter os pontos dele muito bem consolidados para ele estar tranquilamente no terceiro lugar. E aí, minha gente, é uma questão de atenção midiática. E por isso que todo mundo está começando a falar do Renan. Essa eleição é uma eleição velha. Lula já foi presidente 3 vezes. O PT já governou o Brasil por 5 mandatos. Todo mundo sabe quem é o Lula. Não tem nenhuma novidade, Lula. Lula, beleza, já foi presidente várias vezes. Qual é a grande novidade? Zero. Flávio Bolsonaro. Ele é como diz a música, é o 01. Ele é basicamente uma versão do pai dele. Uma versão do pai dele. Todo mundo sabe quem é o Bolsonaro. O que foi o bolsonarismo, o que ele tem a dizer.
Ah, somos contra o STF, mas não sei o quê, queremos anistia, Brasil cristão, conservadorismo. Todo mundo sabe isso aí. As pessoas já estão carecas de saber isso, não é uma novidade. Não tem mais o elemento de quem é essa figura, quem é essa pessoa, o que esses caras estão. No caso do MBL, tem. Nós não estivemos em candidatura presidencial antes, minha gente. A gente não estava na disputa, a gente não estava no páreo. Então, a novidade dessa eleição somos nós. A novidade dessa eleição é o Renan. E não tem como não ser. É intrínseco à realidade das coisas. Essa é a novidade. O que significa que todo mundo vai falar. E cada vez mais pessoas vão falar necessariamente pela lógica daquilo que a gente oferece nessa eleição. Aí vieram até os bolsonaristas no meu Twitter. Aliás, me sigam lá, Ricardo_MBL, no Twitter. Aí vieram os bolsonaristas, toda eleição tem um alívio cômico, toda eleição tem um doidinho, toda eleição tem o Padre Kelmo. Minha gente, vocês acham que o Renan se parece com o Padre Kelmo? Que o Renan parece um doidinho de bairro? Que ele vai chegar e falar um monte de absurdos como o Cabo Daciolo e ficar conhecido porque ele é o Cabo Daciolo dessa eleição? Não, minha gente, não é assim que funciona. Mas vocês acham que ele é o quê? O Felipe Dávila? Que vai chegar e vai falar com aquele terno de gestão e da importância de empreendedorismo no Brasil. Não, também não é, minha gente. Trata-se de um cara que consegue sustentar 10 mil pessoas numa live, sendo um movimento minoritário, falando do jeito que ele fala. Então, assim, ele é uma pessoa bem inteligente e ele tem um discurso sofisticado. Quando ele abrir a boca, as pessoas vão ver isso aí. Não tem como elas não verem isso aí. Se você chegou até aqui comigo, é porque esse conteúdo realmente fez sentido para você. E quando faz sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas também. Então aproveite e deixe o seu like, para que este vídeo chegue para mais pessoas que precisam ver isso. E inscreva-se no nosso canal para não perder mais conteúdos como esse. Ele não vai chegar na campanha... Ó o bobinho da eleição, ó, professor. Ó. Quem que o Cabo Daciolo da eleição? Exatamente. Olha. Ficou bom isso aí, hein? Quem vai ser o Cabo Daciolo dessa eleição? Pois é, velho, não vai ter isso aí do Cabo Daciolo, ou o Bobinho, ou a figura folclórica, porque o Renan não é uma figura folclórica, ele não se comporta desse jeito, ele não vai se comportar desse jeito. Então as pessoas só vão ver, assim, que tem um candidato, que esse candidato é consistente, que ele tem um discurso sério, que o discurso dele é bom, que ele sabe falar, entendeu? E é isso, as pessoas vão perceber isso, minha gente. E vai ser o que vai ser. E outro detalhe que dificulta para o Flávio. O Flávio não tem a menor chance de ganhar do Lula no primeiro turno. Zero chance. Então não haverá essa do voto útil no candidato que pode enfrentar o Lula. Não no primeiro turno. No primeiro turno isso não existe. As pessoas vão votar no candidato que elas querem. E isso vai dar um grande poder para nós. Um grande poder. Então nós estamos num momento muito, muito, muito bom. Essa é a verdade. A gente está num momento que nós não tivemos... Sabe qual foi o último momento bom desse, assim, macro? 2020. Foi a eleição de Arthur para prefeito em 2020. Esse foi o último grande momento. E ainda era um momento menor. Por quê? Porque era apenas eleição para uma prefeitura de uma cidade. Ainda que a cidade mais rica do país. Agora não. Agora é uma eleição presidencial. Com um partido. Claro, que não quer dizer que a gente não tenha problemas, a gente tem problemas. Eu acho que o problema mais grave do MBL, há muito tempo já, há vários anos, o problema mais grave do MBL, é a dificuldade de reter porta-vozes e talentos. A gente sabe disso, isso é um problema real. O fato das pessoas saírem não deve ser encarado como, saiu, tanto faz. Não, é uma perda. Você tinha um quadro X e você não tem mais. Então, é uma perda. Existe realmente uma dificuldade de manter as pessoas, sabe? E isso é relevante, isso não é irrelevante, isso é relevante. Por outro lado, nós temos muito mais estrutura agora e nós estamos mantendo e retendo algo que é mais difícil de sair, que é o eleitor. Então, se por um lado é mais fácil a gente perder o porta-voz para o bolsonarismo,
porque o bolsonarismo oferece mais like, mais dinheiro, mais espaço, né? Por outro lado, o eleitor que chega e vota na missão não é eleitor que vai voltar para o bolsonarismo. Todo eleitor que sai do bolsonarismo porque está decepcionado. Para que o bolsonarismo recupere esse eleitor, o bolsonarismo precisa mudar completamente. Ele precisa entregar uma coisa que ele não está entregando ao longo dos últimos anos todos. Ele tem que entregar esperança, ele tem que entregar projeto, ele tem que entregar vitórias no plural, e não é só a vitória eleitoral. Mesmo se o Flávio ganhe essa eleição, que eu acho improvável, isso não significa entregar vitórias, porque ele pode ganhar, ele pode assumir o país e o governo dele pode ser uma bosta. E ele pode ficar completamente de mãos atadas de fazer qualquer coisa. Ele pode ganhar e ele pode não conseguir nem tirar as pessoas que estão na cadeia. Ele pode ganhar e ele pode não conseguir levantar as condenações que estão sobre o pai dele, caso o pai dele não morra antes. Ele pode ganhar e o governo dele pode ser um fracasso total. Então, mesmo que ele ganhe, a situação dele não é tão simples. E o que o bolsonarismo precisa entregar para que as pessoas voltem ao bolsonarismo é vitória, é grandeza, é projeto, e tudo isso que eles não têm. Eles não têm nenhum desses elementos. E é por isso, minha gente, que quando o eleitor faz a sua decisão de migrar do bolsonarismo para a missão, para o MBL, esse eleitor não volta. É um caminho sem volta. O porta-voz do MBL pode ser que ele saia e vá para o bolsonarismo. Para o cálculo individual do porta-voz, essa migração pode ser boa. Só que o eleitor não tem as mesmas condições, os mesmos incentivos. O eleitor não está atrás de like, o eleitor não está atrás de dinheiro. O eleitor está atrás de esperança e de vitória. Quando o eleitor não vê isso no bolsonarismo, o eleitor sai do bolsonarismo, o eleitor vem para a missão e para o MBL. E esse eleitor que vem para a missão e para o MBL não tem motivo para voltar. Vocês aí do chat, quantos e quantos de vocês já não foram bolsonaristas? Quantas e quantas pessoas chegam nos nossos eventos e dizem: olha, em 2018 eu apoio Bolsonaro, até 2020 eu apoio Bolsonaro, até 2021 eu apoio Bolsonaro, minha família toda é Bolsonaro, mas aí eu abri meus olhos e eu saí. E aí quando é que você vai voltar? Muito difícil. É muito improvável que o eleitor da missão do MBL vá para o bolsonarismo. E isso é um capital muito grande. Sabe por que é um capital muito grande? Porque esses 5% que o Renan está batendo, esses 7% que ele bateu numa outra pesquisa, não vão sair. Eles não vão sumir. Eles vão continuar conosco. Porque não há no horizonte presente nenhum projeto de direita que seja mais à direita do que o MBL. Nós estamos exatamente no ponto mais extremo da direita do espectro. Então não tem ninguém que possa chegar e dizer: eu sou mais de direita do que o MBL. Não existe isso. O bolsonarismo não consegue mais entregar vitória e esperança para as pessoas, o que significa que as pessoas que saíram dele não vão retornar, ok? E as pessoas que estão votando no MBL/missão também não tem nenhum incentivo para votar da esquerda. Então é um eleitor que, no fim das contas, vai ficar cativo. Ele entrou nas nossas coisas e ele vai ficar nas nossas coisas. E a gente tem que apenas ter o trabalho, o esforço, a grandeza, a esperteza, a inteligência estratégica de ir atrás desse eleitor e de transformar pelo menos uma parte dele, uma parcela desse eleitor, em militantes. O nosso desafio consiste em pegar o eleitorado que o Renan está acumulando e transformar uma parcela desse eleitorado em apoiadores efetivos, em militantes efetivos, em pessoas que realmente acreditem no projeto e que com isso possam multiplicar aquilo que nós temos, com isso possam levar a nossa bandeira, levar o nosso estandarte amarelo, preto e branco. Este é o nosso desafio, é transformar uma parcela do eleitor que o Renan está acumulando em militantes e apoiadores e com isso gerar um efeito multiplicador. Se de 7% do eleitorado a gente transforma 0,7, esses 0,7 vão fazer 10. Se de 10 a gente transforma 1%, 1% vai fazer 15 e assim por diante. Porque o efeito multiplicador se dá quando as pessoas estão engajadas. O que fez o bolsonarismo ter a ascensão meteórica e fazer aquela campanha muito impressionante de 2018, porque foi de fato muito impressionante, foi o efeito multiplicador das pessoas que acreditavam piamente que aquilo era o grande caminho. Hoje o trunfo do bolsonarismo é um trunfo vazio, é um trunfo esvaziado. O trunfo do bolsonarismo é a crença de que Flávio Bolsonaro, de que um membro da família Bolsonaro é o único cara capaz de enfrentar o PT. Eu tenho absoluta certeza
que grande parte, não consigo aqui mensurar, não consigo quantificar, mas eu tenho certeza sim, porque eu ouço as pessoas conversando, grande parte do eleitorado de Flávio Bolsonaro está com Flávio Bolsonaro porque enxerga em Flávio o único caminho de enfrentar o Lula. Grande parte dessas pessoas não conhece o projeto do MBL, não conhece o projeto da missão, não conhece Renan Santos e está fazendo um voto útil no cara que parece a essas pessoas o único cara que pode enfrentar o Lula. É por isso que eles estão com Flávio Bolsonaro. Quando o Flávio Bolsonaro perder essa qualidade, ele perder esse atributo, quando as pessoas começarem a enxergar que tem outro cara que pode enfrentar o Lula, pode até não ser nessa eleição, mas certamente essas pessoas vão parar no eleitorado da missão e do MBL. Isto vai acontecer. E vou um pouco além no meu prognóstico. Caso futuramente a gente tenha um executivo, seja nessa eleição, seja na próxima eleição de 2028 ou na próxima eleição de 2030, e se nós entregarmos um governo no executivo, que seja um governo à altura das expectativas que todos vocês que estão aqui nesse chat depositam no MBL, se a gente fizer isso, aí fechou a tampa do caixão do bolsonarismo. Aí eu vou concordar com você, Junito, aí eu vou dizer, o bolsonarismo acabou. Se o MBL continuar no caminho que está, tiver um executivo e a gente conseguir enfrentar os grandes desafios de fazer um executivo realmente à altura das expectativas, e eu não quero aqui de maneira nenhuma diminuir esses desafios, desprezar esses desafios. Eu não sou uma pessoa ufanista ou otimista que acha que tudo está na mão. Eu acho que as coisas são construídas, e são construídas paulatinamente, e eu acho que nós temos que ter humildade. Sempre temos que ter humildade. Nada é fácil, governar não é fácil, o peso da coroa enverga muitos pescoços, nós não tivemos ainda a experiência de governar. No entanto, se porventura a gente tem a experiência de governar e este seja um grande governo, seja na cidade de São Paulo, seja na presidência do Brasil, seja no governo de São Paulo, seja no governo de Minas, seja no governo do Rio, seja no governo de Santa Catarina, se a gente fizer um grande governo em qualquer uma instância do executivo, grande o suficiente para que isso seja uma vitrine nacional, o Brasil é nosso.